E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente começa uma aula muito especial falando sobre um assunto que é a maior tendência dessa nova era que a gente está passando, né? Tal da era dos dados. Hoje a gente vai falar sobre o que fez mudar toda a visualização sobre o quanto a gente pode evoluir, o quanto a gente pode ganhar vantagem com relação a estudo do dado. A gente vai, nessa aula de hoje, criar novos dados a partir de dados já existentes. E a gente vai falar especificamente de previsão. O trabalho de previsão muda na gestão em absolutamente tudo. Por quê? Como é a nossa gestão até hoje, sem olhar para um trabalho preditivo, como a gente vai ver, por exemplo, nessa aula. A empresa está funcionando e ela está sempre estudando o resultado que aconteceu, o dado que aconteceu. Ou ela tem uma estrutura de analisar dados mais significativa, já está trabalhando com BI, já está trabalhando com alguns relatórios, já está visualizando tudo que está sendo gravado. Ou ela tem uma estrutura menos significativa em que não dá tanta atenção para o RP, não está gravando as informações de maneira plena, então não está conseguindo estudar tão bem as informações, mas está ali dentro daquela rotina. Das duas formas, o modelo de gestão é o mesmo. Você faz acontecer e olha para o passado, olha para o resultado que aconteceu, tentando enxergar pontos de melhoria para que no futuro eles não aconteçam. Essa é a ideia do modelo de gestão baseado em dados antes da previsão. E o que foi que mudou, pessoal, com essa previsão? Agora, ao invés de a gente olhar para o passado, o que é que a previsão faz? Ela faz com que, no momento atual, a gente comece a vislumbrar o que deve acontecer no futuro. Felipe, mas o futuro a Deus pertence. Ninguém sabe do futuro hoje, como vai ser o futuro, não. Exato. Mas com o trabalho preditivo, a gente não quer acertar o que vai ser o futuro. Quer entender para onde a gente está indo, qual o caminho que a gente está seguindo, para que, com uma visualização do futuro hoje, a gente possa hoje corrigir o caminho que a gente está traçando, melhorando esse caminho futuro. Em outras palavras, o que a gente vai fazer é deixar de olhar para o resultado que aconteceu, olhar hoje para o resultado que pode acontecer de acordo com o nosso ritmo atual e conseguir tomar algumas decisões para melhorar esse resultado, acompanhar e melhorar esse resultado, essa previsão, esse resultado que vai acontecer. Então, o modelo preditivo vem para isso. E o que é de fato esse modelo preditivo, pessoal? Bem, para explicar a previsão, eu vou dar um passo atrás aí de a gente começar a entender de fato o que é essa tal da nova era dos dados, né? Desse estudo e por que grandes organizações todas estão evoluindo, inclusive vocês, para essa nova visão da era dos dados, de estudar os dados de maneira muito específica, né? De maneira muito assertiva para tirar informações cada vez mais úteis. Tudo começou com esse processo que a gente vem acompanhando, é o processo que eu particularmente, né, com meus 40 anos, pude acompanhar, que é o processo de computação. Eu, por exemplo, comecei minha vida, não tive acesso a computador, não tinha computador em casa, acho que ninguém que eu conhecia tinha computador em casa. A gente tinha videogames, né? Já salvava alguma coisa, já era computação. Mas ninguém tinha um PC, né? Em casa, o PC era um artigo, até meus 10, 12 anos, um artigo de extremo luxo. O que foi que aconteceu na evolução? Toda essa esfera computacional começou a chegar a gente, ao dia a dia, ao nosso tanto
nas escolas, eu lembro que os primeiros computadores que chegaram lá na biblioteca, que a gente podia mexer, quanto nas nossas residências, assim como nos trabalhos, né? Dentro dos setores no trabalho. Antes tinha um computador ali por setor, e hoje cada setor, cada funcionário aí dentro da organização, principalmente no administrativo, tem seu computador. Além de ter seu computador, o processo de melhoria desse computador que a gente tem acesso é cada vez maior. Hoje eu tenho computadores que aqui em casa, notebooks que eu levo para qualquer canto, que tem uma capacidade de processamento abissal, muito significativa, principalmente lembrando eu do meu primeiro computador, computadorzão com aquela tela de tubo, a coisa bem monstruosa para o que a gente tem hoje em dia. Então, esse processo de computação foi o que deu a possibilidade de a gente evoluir na esfera e no entendimento sobre o processo de dados. Os computadores do trabalho e os sistemas ERPs do trabalho, aquele sistema da empresa, começou a captar uma grande quantidade de dados, cada vez maior, cada vez mais massiva, começou a guardar isso aí dentro dos seus bancos de dados, que nada mais é, quem já assistiu minhas aulas, nada mais são do que tabelas que estão guardadas ali de maneira muito mais protegida, por exemplo, do que um Excel. É o mesmo desenho na tabela do Excel? É o mesmo desenho, mas está ali protegido dentro de um banco de dados. Ninguém pode chegar, apagar, mexer, porque esses dados são muito valiosos. Dados das organizações são muito valiosos. Então, as empresas começaram a armazenar essa grande quantidade de dados. E aí, pessoal, a gente foi conseguindo algumas técnicas que vieram ali da estatística, por isso todo mundo fala que a estatística é muito importante dentro desse processo de ciência de dados, porque técnicas estatísticas foram utilizadas para estudar esses dados aí das organizações. E aí, com essa evolução, você vê diversas empresas hoje que sobrevivem desse estudo de dados, como a Amazon, a Apple, o Google, grandes big techs que hoje são as mais significativas, as maiores empresas do mundo, hoje são empresas que analisam esses dados, gravam uma grande quantidade de dados e analisam esses dados. E nessa análise de dados, pessoal, o que foi que a gente começou a ver? Padrões. Tudo começou com essa esfera do marketing, né? Nas redes sociais, principalmente, de a gente começar a prever dentro das redes sociais quem tinha mais possibilidade de comprar certo produto. E a rede social nada mais é do que uma esfera de vendas, em que a gente está todo dia dentro do sistema da empresa, o sistema Instagram, o sistema Facebook, o sistema TikTok, gravando informações do nosso dia a dia, do que a gente gosta, do que a gente gosta de ver, de como a gente é. Então eles estão gravando tudo, desde a quantidade de tempo que a gente passa em cada postagem, a tudo que a gente clica, tudo que a gente participa aí dentro das redes sociais. Para quê? Para nos colocar dentro de alguns padrões. E aí o estudo dos dados vem mostrar para a gente onde estão esses padrões. As redes sociais pegam esses padrões, nos colocam em caixinhas de pessoas parecidas. Todo ser humano é diferente, né? Mas dentro de todas as diferenças tem várias similaridades entre pessoas, e as redes sociais vão separando essas pessoas por essas similaridades e vão oferecendo produtos. E aí, o poder do marketing dentro da rede social, o tal do marketing digital, vem com um trabalho preditivo de prever quem vai comprar determinado produto. Ele é assertivo, pessoal. Tudo que te oferecem, por exemplo, no teu Instagram, tu compra? É evidente que não. Às vezes a gente até tem vontade de comprar tudo, né? Mas como o dinheiro é finito, a gente seleciona o que é mais relevante. Ele não acerta esse trabalho preditivo das maiores big techs
do mundo, eles não são feitos para acertar 100% de tudo que tu se interessa. Tem coisas que até tu não se interessa, que ele coloca lá e tu só faz passar. Nem clica, nem passa tempo lá na propaganda e tal, tu não se interessa. Por quê? Porque ninguém sabe o futuro. O trabalho preditivo vem pegar esses padrões e dizer mais ou menos como o faturamento da organização deve ocorrer. E agora trazendo para dentro de uma organização, para dentro do nosso dia a dia. A gente, dentro das organizações, vai fazer exatamente isso. O que a gente vai fazer? Estudar o trabalho, o faturamento dessa organização, como ela vem ocorrendo, e prever como ela deve acontecer. Como ela vem ocorrendo, tudo começa com a média. A gente vai entrar agora no detalhe em cima da aula, especificamente, né, depois dessa introdução, mas vocês vão ver que tudo começa com a média. Cara, eu sou a média das coisas que eu fui. Eu hoje saí para correr 5 quilômetros. Qual é a média das últimas 3 corridas que eu fiz? 5 quilômetros. Então a tendência é que eu continue correndo 5 quilômetros. E aí a gente coloca a nossa meta. A gente vai ver isso já no futuro, sobre essa questão de metas baseadas numa previsão. Mas se eu não colocar uma meta de correr 6 ou 7, eu vou continuar correndo 5 quilômetros. Porque a média das minhas últimas corridas são 5 quilômetros. Eu, com esse trabalho de estudando meus dados de corrida do passado, prevendo o futuro, eu vou continuar correndo 5 quilômetros. Mas e aí, Felipe, se eu estou no trabalho de progressão, Felipe aqui decidiu correr uma maratona. Então ele não pode continuar correndo só 5 quilômetros. Ele correu 5 hoje, depois da manhã ele vai correr 6, depois da próxima corrida ele corre 7, na outra ele corre 8. Quando você for estudar agora meus dados passados, é provável que dentro de um modelo preditivo, na outra corrida, apareça lá que eu vou correr 9. Por quê? A média é crescente nas últimas semanas e tu vai projetar isso de maneira crescente. Eu tô falando isso, parece muito simplório, mas é exatamente isso que a gente vai fazer, pessoal. Só que, o que é que o poder computacional nos dá de possibilidade? Fazer de maneira automatizada isso em, por exemplo, uma empresa que tem 2 a 3 mil itens, item a item, diariamente, fazendo todo esse trabalho preditivo, olhando todos os dias da semana. Por exemplo, se sábado eu divido minha corrida de sábado ou terça eu faço um treino curto, quinta eu faço um treino de pique, de corrida, de sprint, e sábado eu faço um longão. Todo sábado ele vai ver teu perfil de corrida aos sábados e vai fazer uma projeção de corrida aos sábados. Aos sábados ele corre 10, depois 11, depois 12. Só que na terça é regenerativo, ele corre só 5. Então quando ele for prever minha próxima terça, ele vai pegar meus dados das últimas terças-feiras. Vendo? A gente vai, dentro desse trabalho, deixando o nosso modelo preditivo cada vez mais assertivo, porque a gente vai dando cada vez mais dados aí para o nosso modelo. É isso que a gente vai fazer agora através de dados, olhando para uma organização especificamente. Espero que tenha ficado clara essa introdução e a gente vai ver aí na prática como numa organização específica a gente consegue trabalhar dentro desse modelo preditivo a fim de entender quais são os ciclos, quais são os padrões e começar a prever o futuro de acordo com esses padrões, tá bom?